Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Obrigada a todos vocês que escrevem as histórias, né? Nossas Alices, nossos Romeus, que mandam a história de vocês pra cá. É muito importante aqui pro canal. Sem vocês nada disso aconteceria. Então, o e-mail tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você também mandar a sua história. Vou deixar o e-mail aqui na tela também para ficar mais fácil para vocês. Aliás, gente, vou pedir um favor. Na descrição do vídeo tem um link que é sobre uma votação que está tendo. Eu fui nomeada para participar, né, do prêmio Luísa Brunet de enfrentamento contra a violência contra a mulher, né? Da violência contra a mulher. E eu preciso do voto de vocês para que eu seja, né, finalista e quem sabe campeão desse prêmio que vai ser em Nova York, em julho. Então aqui embaixo tem um link. Olha como que vota. Você abre o link, já vai ver minha foto. Aí você comenta, né, por que eu mereço ganhar esse prêmio. Aí você vai lá, envia. Só que na hora de você enviar, vai pedir para você cadastrar seu e-mail e seu nome, porque só pode ser um voto por cada e-mail. Então, peço a vocês que me ajudem, que vão lá votar para que a gente ganhe. Por quê? Porque é uma causa que eu acho que quanto mais pessoas ajudarem, né, mais pessoas se engajarem, mais mulheres a gente pode ajudar, né? É igual eu falo, eu tento ajudar de todas as formas, né? Tenho muita ajuda aqui no canal também, de pessoas que assistem e acabam nos ajudando também. Mas claro que quanto mais, né, pessoas engajadas aparecerem por aqui e resolverem ajudar essas mulheres, com certeza é de grande valia aí para todas nós. Então, tá lá o link, se puder votar, vai lá agora, vota rapidinho, 2 minutinhos, você vota, deixa lá um comentário. Tem que deixar o comentário, tá, gente? No mínimo 4 palavrinhas lá. Deixa o comentário por que eu mereço ganhar esse prêmio e se embora lá para as cabeças, bora para as cabeças. Bom, gente, a história de hoje, misericórdia, tá um tal disso aqui no canal agora. Eu sinceramente fico chocada, eu falo, gente, peraí, como assim, né? Que diabo é isso? Falar igual o Arley lá que eu falei pra vocês que eu gosto do menino. Diabo é isso? Gente, para, né? Eu acho assim, mexer com família é uma coisa que dá confusão, né? E óbvio que vai dar confusão, né? Então vamos lá ler a história pra vocês. É uma história Rivotril, hein? Bora lá pegar o Rivotril e começar a ler a história. Deixa eu molhar minha garganta. Fiz um copão de suco de limão. Para aguentar ler a história para vocês todinha. Bora lá. Querida Dani, me chamo Alice, tenho 34 anos, tenho um filho adolescente, sou divorciada e atualmente ainda estou noiva. Trabalho como professora do ensino infantil. Antes de começar a minha história, eu gostaria de dizer que mesmo não te conhecendo pessoalmente, sou muito sua fã. Adoro assistir seus vídeos, principalmente os seus comentários sobre as diversas histórias contadas no seu canal. Adoro também ler os comentários das milhares de Alice que seguem seu canal. E dos Romeus, que ultimamente têm participado bastante do canal. Desde que conheci seu canal, costumo assistir a maioria dos vídeos. E mesmo quando eu não consigo assistir, eu faço questão de dar like na história e assisto mais tarde. Eu sinto que você oferece o seu melhor na hora de gravar as mesmas. Ai, obrigada, Alice, obrigada mesmo. Eu também quero agradecer a todos vocês que mandam as histórias. E sim, cada vez mais Romeus aparecendo aqui no canal. Então, se você é homem, conta a sua história também, gente. Não é só de as Alices, não. Vocês também têm aqui um lugarzinho aberto aqui, um lugarzão, né? Para que vocês também possam contar a história pra gente. Bom, eu nasci de uma família de professores. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre trabalharam como professores. Ambos se conheceram numa escola que eles davam aula e logo começaram um namoro. Antes mesmo deles casarem, minha mãe engravidou de mim. Depois da gravidez dela, eles resolveram oficializar o casamento. E depois de mim, eles ainda tiveram meu irmão Rodrigo, que é 4 anos mais novo do que eu. Tivemos uma infância tranquila e não vivenciamos nenhuma normalidade.
tanto na nossa infância quanto na nossa adolescência. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram bastante focados no trabalho e sempre fizeram de tudo para dar o melhor para mim e para o meu irmão. Como eles são professores, e professor aqui no Brasil é bastante desvalorizado financeiramente, não tivemos nenhuma vida de luxo, porém nunca nos faltou nada dentro de casa. Sempre estudamos em escola particular, pois quando minha mãe trabalhou mais de 20 anos num grupo educacional, a gente tinha bolsa integral para estudar nas unidades desse grupo. Só abrir um adendo aqui, gente, eu acho que professor é a profissão mais importante, sério, do mundo. Se você não aprende, você não chega em lugar nenhum, né? Então, assim, se hoje nós temos médicos, se hoje nós temos engenheiros, se hoje nós temos jornalistas, o que seja é porque teve um professor. E eu acho, assim, que é uma coisa que tinha que ser muito, muito valorizada. Eu falo que eu nunca tive paciência de ensinar nada a ninguém. Agora imagina se eu não tivesse tido uma professora que tivesse a paciência de me ensinar as coisas, né, que eu fiz. Então, ó, parabéns a todos os professores do mundo, a vocês que é professora e me seguem aqui. Ó, vocês podem ter certeza que, ó, eu valorizo muito vocês. Bom, vamos lá. Dani, quando eu completei meu ensino médio, eu tive o meu primeiro namorado sério. Vou chamá-lo de Fábio. Porém, eu quero deixar claro que os nomes já estão trocados. Fábio é 3 anos mais velho do que eu. E na época que nos conhecemos, ele trabalhava como representante de vendas numa empresa. Foi com o Fábio também que eu tive minha primeira relação sexual. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos de idade. E a gente já namorava aproximadamente 5 meses. Fábio, na época, era um rapaz muito simpático, articulado, educado. Logo me apaixonei por ele. E quando eu decidi perder a minha virgindade com ele, eu estava convicta que eu estava fazendo a coisa certa. Fábio era daquele tipo de namorado que adorava me fazer surpresas. Sempre me presenteava com alguma coisa, mesmo que fosse algum presente simples. Na época, o dinheiro era restrito, mas eu amava... Não consigo virar a página, peraí. Mas eu amava a forma que ele me tratava durante o namoro. Ele sempre fez questão de enviar rosas para minha casa, para a escola que eu estagiava. Isso me enchia de alegria e orgulho, principalmente de esperança, por aparentemente eu ter achado o homem da minha vida. Dani, depois de 2 anos de namoro, resolvemos casar. Alugamos um apartamento simples, mas muito aconchegante. Nessa época, Fábio mudou para uma outra empresa. Ele continuou trabalhando como representante comercial, porém em outro segmento. E nesse período, Fábio começou a ganhar um dinheiro razoável. Depois de 1 ano de casada, por um descuido, eu engravidei. Não estava nos nossos planos ter um filho naquele momento, porém foi muito bem-vindo. Trouxe uma felicidade enorme, tanto para mim quanto para Fábio e também para os demais familiares. Depois que meu filho completou 3 anos de idade, Dani, Fábio começou a mudar. Ele foi promovido nessa empresa e assumiu um cargo de supervisor de vendas. Nesse período, ele começou a ter uma carga de trabalho bem maior do que a anterior. Então, ele começou a ficar mais ausente em casa. A princípio, eu entendi numa boa. Eu procurava até me policiar para não ficar cobrando mais tempo dele em casa. Eu sabia que o trabalho dele era puxado. Ele sofria muita pressão para a equipe dele bater as metas que a empresa colocava. Porém, depois de mais um tempo, Fábio começou a chegar em casa sempre muito tarde, pois ele sempre inventava que tinha uma reunião de negócios depois do expediente. Bom, com o tempo eu descobri que Fábio ficava em barzinhos com amigos solteiros que trabalhavam na empresa. E começamos a ter vários atritos por conta disso. Eu cobrava dele mais presença dentro de casa e ele alegava que ele precisava ter mais tempo para ele, pois ele trabalhava mais de 12 horas por dia e ele tinha que ter tempo para refrescar a cabeça. Ai, ai.
Bom, eu sempre ponderava com ele que esse tempo para refrescar a cabeça poderia ser ao nosso lado, né? Meu e do nosso filho. E toda vez que eu cobrava mais a presença dele em casa, começava uma guerra. Com o tempo, Dani, eu comecei a diminuir minhas reclamações e minhas expectativas, pois eu fazia de tudo para evitar o conflito na frente do nosso filho, principalmente quando o Fábio já estava alcoolizado, pois ele por muitas vezes se exaltava e começava a gritar dentro de casa. Ele nunca chegou a me agredir fisicamente, mas por muitas vezes ele me agrediu verbalmente, e isso me deixava muito arrasada. Eu não estava cobrando nada além do que a presença dele dentro de casa. Quando chegava nos finais de semana, ele sempre arrumava uma programação para ele e muitas vezes eu ficava dentro de casa com meu filho pequeno. Nessa época, nosso filho tinha 5 anos, já sentia que o clima não estava legal lá em casa. Por muitas vezes eu ia para casa dos meus pais para evitar briga com ele. Porém, isso foi desgastando bastante a nossa relação, até que isso foi ficando cada vez mais insustentável. E para o bem da minha saúde mental e para a paz do meu filho, eu decidi pedir o divórcio. Isso foi um choque para Fábio, pois eu acho que não passava na cabeça dele que eu teria coragem de me divorciar. Até porque nessa época ele estava em ascensão financeira e na cabeça dele o dinheiro resolvia tudo. Assim que eu decidi pedir o divórcio, Fábio prometeu que ia mudar. Reconheceu que ele estava sendo um relapso com a nossa família, né? Com a nossa relação. Bom, o Fábio não mudou, né, gente? E o casamento realmente acabou. E ela disse, apesar do meu casamento com o Fábio não ter dado certo, ele sempre foi e continua sendo um excelente pai para o meu filho. Ele nunca deixou faltar nada pra gente. Inclusive, meu filho mora com ele já há alguns anos. Depois da separação, acho que Fábio tomou um choque de realidade, diminuiu muito com a bebida e com as farras. Hoje ele já está em outro relacionamento. Inclusive, eu me dou muito bem com a esposa dele. Dani, depois que eu me separei de Fábio, eu voltei para casa dos meus pais. Nesse período, meu filho também foi comigo, só que alguns anos depois ele resolveu morar com Fábio. Nesse período que eu voltei para casa dos meus pais, o clima lá em casa também não estava dos melhores. Meu irmão tinha assumido há pouco tempo que era homossexual. Isso naquela época acabou caindo como uma bomba para o meu pai. Meu pai, que sempre foi uma pessoa calma e serena, começou a ter atritos com meu irmão. E por muitas e muitas vezes eu tive que interceder nas discussões deles. E aos poucos meu pai foi aceitando, mas a princípio não foi fácil. E essa situação culminou logo no período que eu estava voltando para casa. Então demorou um tempo para que a paz voltasse a reinar, né, novamente. Depois de mais ou menos um ano que eu estava divorciada, eu comecei a sair para barzinhos com amigas da escola que eu trabalhava. Eu conheci alguns carinhas legais, porém eu estava convicta de que eu não queria nada sério tão cedo com ninguém. Eu evitava criar vínculo com esses caras que eu ficava. Muitas vezes à noite terminava num motel, mas raramente passava disso. Somente com o Felipe que a relação se tornou mais duradoura, mas também não chegou nem a 6 meses. Felipe era um cara lindo, gostoso, 2 anos mais novo do que eu, e durante esse curto período que ficamos juntos, eu e Felipe transamos muito. Ele era uma delícia, só que como nada é perfeito, Felipe não queria nada com nada, né? E a gente estava lá juntos e eu comecei a achar que eu estava fazendo um papel de boba, pois eu bancava o motel, muitas vezes eles saíam e ela que bancava as coisas. Então não era esse tipo de relacionamento que ela queria, né? Bom, eu acho que eu estava viciada naquele homem, ela disse. A gente ia para o motel quase todo final de semana e com o tempo eu comecei a refletir que só sexo não mantém uma relação. Por mais que eu estivesse adorando as nossas aventuras, eu comecei a sentir o peso na minha consciência de que eu estava fazendo um papel de otária,
pois eu tinha que ficar bancando motel o tempo todo e aos poucos a gente foi se afastando. Eu assumo que eu tive algumas recaídas por ele por um tempo, mas depois cada um seguiu seu caminho e hoje eu nem tenho notícias dele. Dani, depois que meu filho foi morar com o pai, eu comecei a trabalhar numa escola à noite também. Antes eu só dava aula no horário noturno da tarde e eu chegava em casa, né, porque o filho dela morava com ela, então ela dava aula no turno da tarde. Depois ela começou a dar aula no turno da noite e ela chegava em casa sempre depois das 11 da noite. Então eu acabei criando um hábito de chegar em casa, jantar e entrar em salas virtuais. Muitas vezes eu batia papo até as 11 da noite, até as 3 da manhã nessas salas virtuais. Na maioria das vezes eu só ficava batendo papo, fazendo amizade. Porém, algumas vezes eu estava mais excitada e acabava me exibindo sem mostrar o rosto para alguns caras. E eles também se exibiam para mim. Isso me deixava alucinada de tesão. E cada vez mais eu acessava essas salas. Bom, alguns finais de semana que meu filho não vinha para minha casa, como o filho morava com o pai, eu me trancava no meu quarto e acabava passando horas no meu notebook. Meus pais achavam que eu estava preparando aula, corrigindo o trabalho, mas a verdade é que a maioria das vezes eu estava envolvida com alguns homens aí nessa sala. E foi num desses finais de semana que eu conheci Antônio. Assim que eu entrei nessa sala, era um sábado à tarde, Antônio me chamou. A princípio eu pensei em nem responder naquele momento, pois eu tinha acabado de entrar no site e eu queria dar uma olhada nas outras salas. Só que como ele foi muito educado, resolvi dar um oi. Nesse dia batemos um longo papo. Ele me falou que já tinha tido um relacionamento sério e que não tinha chegado a se casar, mas que namorou durante alguns anos com uma pessoa. E quando eles resolveram viver juntos, acabou que a convivência não deu certo. E eles logo se separaram. Eu contei a minha história com o Fábio e falei um pouco de mim. E em menos de 3 horas de conversa, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Diferentemente do que rolava com os outros carinhas que eu conhecia nessas salas, com o Antônio eu passei meu WhatsApp. E depois daquele dia começamos a conversar com mais frequência. Só que existia um grande problema para a gente se conhecer. Antônio morava a 1000 quilômetros da minha casa. E logo depois que nos conhecemos virtualmente, veio a pandemia. Isso dificultou ainda mais para a gente ter nosso primeiro encontro pessoal. Gente, o mundo estava parado, voos limitados e principalmente o receio que todos tinham de se expor no meio da pandemia, né? Nesse período eu também fiquei um bom tempo sem dar aula e por conta disso a gente passava boa parte do dia conversando através de videochamada. A gente demorou mais de um ano para se conhecer pessoalmente, mas nesse período que a gente só se falava através de aplicativos, eu acabei me apaixonando por ele. Eu não sei se foi pela carência ou se foi pelo isolamento, por toda aquela loucura de pandemia que a gente estava vivendo, mas eu achei nele meu porto seguro. A gente parecia 2 adolescentes que tinham acabado de se conhecer. A gente já acordava e se falava no telefone, e isso se repetia muitas vezes durante o dia. À noite eu me trancava no quarto, ligava a câmera e a gente passava horas conversando e também fazendo algumas brincadeirinhas. Será que eram brincadeirinhas bobas e gostosas? Dani, em novembro de 2020, a pandemia deu uma estabilizada. Eu nem lembro mais que dia que foi isso, gente, porque olha, essa pandemia me deixou fora de órbita, já falei pra vocês. Bom, a pandemia então deu uma estabilizada e foi chamada lá a primeira onda, né? Combinamos então de nos conhecer pessoalmente. Antônio viu uma passagem aérea e eu fui encontrar com ele na cidade dele. Assim que eu conheci Antônio pessoalmente, fiquei ainda mais apaixonada por ele. Antônio era uma pessoa extrovertida, comunicativo, brincalhão. Fiquei 4 dias com ele na cidade e nesses dias que eu fiquei do lado dele, ele me apresentou a família dele, alguns amigos próximos e oficializamos nosso relacionamento. Começamos um namoro de fato.
É porque ela disse que antes o namoro era virtual, né? Então agora ele tinha pedido ela lá em namoro oficialmente. No Natal desse mesmo ano, Antônio veio para minha cidade e passou todo o recesso de fim de ano comigo. Como eu moro com meus pais, ele se sentiu mais à vontade se hospedando no hotel. E nesse período eu acabei ficando com ele, né? Mas não demorou muito, Antônio caiu nas graças da minha família, principalmente da minha mãe e do meu irmão, que sempre gostou das cachorradas. Aí eu não sei o que ela quis dizer com isso, né? A dele, onde fizemos um jantar e ele me pediu em casamento, então ficamos noivos. Porém, decidimos nos casar somente em dezembro deste ano, 2022, né? Então, vai se casar ainda, né? Acho que vai, né? Não sei. Pois eu pontuei para ele que eu só queria mudar para a cidade dele quando eu terminasse a minha pós-graduação que eu estava fazendo. E também porque eu não queria me precipitar, tendo em vista que eu tenho um filho, né? Tenho o meu trabalho, minha família. Acontece, Dani, que em janeiro desse ano aconteceu uma situação péssima. Antônio tirou 15 dias de férias, alugou uma casa na praia, no litoral do meu estado. Na primeira semana, meu pai foi para lá com a minha mãe e mais um casal de amigos. Foi tudo maravilhoso. A gente passava o dia na praia, depois ia para casa, fazia churrasco, peixe, jogava carteado, se divertia bastante. Ia para a piscina, aproveitávamos ao máximo aquele paraíso. Depois da primeira semana, meus pais foram embora, pois eles tinham uma viagem para fazer que já estava comprada antes de Antônio alugar essa casa. Assim que meus pais foram embora, meu irmão foi para lá com mais uma turma de amigos da cachorrada. E aí que a farra começou mesmo, era festa todo dia, churrasco, passeio. Essa turma que foi com meu irmão é uma turma muito animada, e a maioria, assim como meu irmão, são homossexuais. Essa turma costuma ser muito engraçada, então era bagunça todos os dias nessa casa. Só que um desses dias, Dani, o povo bebeu muito. Começaram com brincadeiras de ficar passando a mão em Antônio, e até eu, que não sou acostumada a beber, acabei extrapolando. Nesse dia eu tomei um monte de caipifruta que um dos amigos do meu irmão estava fazendo e acabei bêbada. Resolvi subir para o meu quarto para dormir. Antônio me acompanhou até o quarto e me fez companhia até que eu dormisse. Logo depois ele desceu para continuar a farra com a turma. Quando eu dei por volta de 2 da manhã, eu acordei com a boca seca. Olhei pela varanda, vi que não tinha mais ninguém na área da piscina. Nisso a casa estava toda em silêncio. Comecei então a me perguntar onde Antônio estava e comecei a procurar ele pela casa. Imaginei que ele estivesse dormindo na sala. A casa tinha mais 3 quartos e 2 desses quartos estavam sendo ocupados pelos amigos do meu irmão. Bom, bem sutilmente abri a porta desses quartos para ver se por acaso Antônio não estava em um deles, só que ele não estava. Então comecei a ficar indignada achando que Antônio tinha ido para a rua com meu irmão para beber mais, pois aparentemente meu irmão também não estava em casa. Só que nessa casa, gente, tinha um quartinho do lado de fora, perto da área da piscina. Eu notei que a luz estava acesa e eu imaginei que por conta da bebedeira eles tinham deixado a luz acesa. Decidi ir lá apagar. Dani! Ela botou. Pega o Rivotril. Quando eu abri a porta desse quarto, eu quase tive um troço. Antônio estava deitado na cama e meu irmão em cima dele. Não vou nem falar aqui a posição, o que estavam fazendo. Na hora que eu abri a porta, eu vi aquela cena, eu tomei um susto. Eu dei um grito. Eles ficaram sem reação e eu comecei a perguntar que falta de vergonha era aquela. Eles estavam completamente embriagados e começaram a rir. Antônio foi logo justificando que aquilo estava acontecendo porque ele tinha perdido uma aposta para o meu irmão no baralho, e a aposta, que se ele perdesse o jogo, era que meu irmão, né, estivesse lá com ele. Falei que eles eram 2 sem vergonhas. Eu falei que eles eram 2 sem vergonhas e que eu não estava acreditando naquele flagrante que eu tinha acabado de dar neles.
Eu bati a porta e voltei para o meu quarto perplexa com a cena que eu tinha acabado de assistir. Porém, eu não conseguia raciocinar muito bem com tudo que estava acontecendo. Logo depois eu fui pro quarto, o Antônio começou a bater na porta, mas sem fazer nenhum tipo de escândalo. Falou que queria conversar comigo e que aquilo não tinha passado de uma brincadeira. Falei que eu não ia abrir e que eu não queria conversar com ele naquela hora. Ele respeitou e ficou em silêncio. Comecei a refletir sobre aquilo que eu tinha acabado de acontecer. Só que, Dani, o sentimento que estava batendo naquela hora era muito mais de perplexidade do que de raiva, na verdade. No outro dia de manhã, acordei umas 7 da manhã, Antônio estava dormindo na porta do quarto. Assim que eu abri, ele começou a suplicar para conversar comigo e eu falei que eu não queria papo, que eu queria ir embora. Ele falou que tudo bem, mas precisava ao menos entrar em contato com a imobiliária que ele tinha alugado a casa para entregar a chave. E a imobiliária tinha que fazer a conferência das coisas da casa, já que era uma casa mobiliada. Bom, eu perguntei pelo meu irmão e ele falou que não sabia, pois ele tinha apagado ali na porta do quarto. Ele achava que estava todo mundo nos quartos, né? Só que assim que eu olhei os quartos, eu vi que meu irmão e os amigos dele tinham ido embora. Na hora, me deu a sensação de vergonha de eu ter sido exposta para os amigos do meu irmão. Mandei então Antônio resolver o quanto antes a situação com a imobiliária para que a gente fosse embora. Nesse momento eu estava em pânico do meu irmão contar algo para o meu pai e para minha mãe, né? Aí ela disse assim que Antônio falou assim, olha, o telefone da imobiliária tá gravado no seu telefone, liga para lá, tá? Assim que eu liguei meu telefone, eu vi que tinha uma mensagem do meu irmão, me pedindo desculpa, avisando que aquilo que tinha acontecido era fruto de uma cachaçada, em que em momento algum ele teve a intenção de me trair, mas que ambos estavam tão loucos que tinham acabado acontecendo o que aconteceu. Disse também que ele inventou uma desculpa para os amigos dele e não contou a ninguém o que tinha acontecido. Pediu também para eu pensar antes de tomar alguma atitude de contar para os nossos pais, pois aquilo poderia causar uma tremenda confusão na família. E reiterou que tudo aquilo tinha sido somente cachaça e que ele me amava muito. Dani, depois dessa mensagem do meu irmão, eu fiquei um pouco mais aliviada, pois eu tinha passado a noite pensando qual a proporção que esse escândalo poderia tomar dentro da nossa família. E também como ele poderia se espalhar, né, pela cidade, principalmente entre nossos amigos. Até porque eu tenho muitos amigos em comum com meu irmão. Bom, resolvido essa parte, passei o contato da imobiliária para Antônio, ele marcou deles passarem lá para fazer a conferência. Porém, no próprio telefonema, a imobiliária deixou claro que não faria devolução de valores e que Antônio tinha que assinar um termo de cancelamento das diárias. Antes do pessoal da imobiliária chegar, ele insistiu em conversar comigo e eu disse que eu não queria conversar. Mandei ele providenciar tudo, pois eu não queria ficar nem mais um minuto naquela casa. Assim que pegamos a estrada para voltar para minha cidade, Antônio começou a falar e se explicar novamente, né? Pedindo desculpa, que aquilo tinha sido uma brincadeira sem graça. Eu respondi que aquilo não era uma brincadeira, que aquilo era uma traição. E ele disse que jamais, que não era para eu levar aquilo para esse lado. Perguntei se ele já tinha tido relação com outros homens. Ele disse que já tinha recebido, né, com a boca, assim, vocês entenderam, né? Mas que nunca tinha acontecido o ato, tá? Mas que não tinha passado disso. Perguntei então se ele era bissexual, ele disse que não, pois ele nunca teve um caso com nenhum outro homossexual. Somente já tinha deixado 2 ou 3 fazer oral ali nele, né? Bom, ele disse que nunca passou disso. Falei com ele que o nosso noivado estava acabado e que eu ia justificar para minha família e para os meus amigos que eu tinha pego ele com outra mulher na praia à noite. Ele falou que não importava o que eu ia dizer, mas que ele não queria me perder e que ele iria fazer tudo para me reconquistar, pois eu estava acabando com uma relação que tinha tudo para durar muito, por causa de uma simples brincadeira.
Assim que chegamos na minha cidade, ele foi comigo na minha casa pegar alguns pertences dele que estavam lá. Nesse meio tempo, meu irmão chegou e aproveitou que não tinha mais ninguém em casa e começou a falar comigo e com o Antônio. Pediu desculpas, se justificou de que ele estava bêbado e que Antônio também. E que ele que começou a pedir para Antônio fazer, né, as brincadeirinhas lá. Bom, aí não vou ler essa parte, mas ele fala, eu fiquei lá louco, tal, queria ver ele sem roupa, blá blá blá, tal. Bom, nessa hora, gente, eu não sabia se eu voava em cima do meu irmão ou se eu chorava ou se eu ria, pois eu não conseguia ficar com raiva do meu irmão. Eu falei com ele que eu jamais imaginava que aquilo poderia acontecer e que eu já estava de olho nas brincadeiras dele durante a semana na casa, mas que nem passava pela minha cabeça que eles realmente seriam capazes de fazer algo. A verdade, Dani, é que Antônio é muito brincalhão e meu irmão é do babado mesmo. Junto ao meu irmão, a turma dele e Antônio com as brincadeiras, então, ficou a fome com a vontade de comer. Porém, eu não imaginava que chegaria nesse ponto. Eu disse para o meu irmão que depois a gente conversaria melhor. Mas eu falei com o Antônio para pegar as coisas, chamei um aplicativo para ele e ele foi para o aeroporto. Ele insistiu que ao menos eu levasse ele no aeroporto, mas eu não quis. Bom, 3 dias depois, Antônio chegou na cidade dele, 3 dias depois que Antônio chegou na cidade dele, ele começou a me ligar, mandou cesta de café da manhã, flores, chorava no telefone, dizia o quanto fazia bem para ele, como ele tinha se identificado com a minha família, que não era pra gente terminar, que era uma história muito legal, que o destino tinha nos unido e a gente não era um ato isolado para acabar com o nosso relacionamento. Então, depois de um tempo, de tanto o Antônio insistir, acabei voltando na cidade dele e reatamos nosso noivado. Quando eu reatei com ele, eu resolvi passar uma borracha nesse acontecimento. Bom, já estamos juntos novamente desde o final de fevereiro desse ano e mantivemos a data para o nosso casamento. Porém, por mais que eu ame Antônio e concorde até certo ponto que aquilo talvez tenha sido uma brincadeira entre ele e meu irmão, que não passou de uma farra, eu não consigo esquecer 100%. E muitas vezes isso me causa um grande incômodo dentro de mim. Quanto ao meu irmão, perdoei de coração. Sei que o meu irmão jamais teria a intuição de me trair no sentido próprio da palavra, Sei que ele fez por curtição. Já com o Antônio, eu não consigo perdoar ele totalmente. Eu tenho medo de me casar e ter um casamento fracassado de novo. Só que tem um problema no meio disso tudo. Eu sou apaixonada por Antônio. Eu amo o jeito dele, ele sempre tá com o astral lá em cima. Ele não tem vícios. Meu filho também tem paixão por ele, minha família. Eu estou perdida. Eu tô com muito medo de abrir mão desse amor por um motivo único, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de ser infeliz novamente. Vou torcer para que você publique a minha história de uma forma anônima e vou ficar aqui espiando só para ver o que vocês fariam nessa situação. Um beijo no coração, Dani, continue aí com esse jeitinho especial. Um beijo, Alice, no seu coração também. Olha, Alice, eu não vou entrar em pormenores aqui da situação, que por mais que, sei lá, tenha sido uma brincadeira, gente, foi errado, Pô, tanto cara aí pro seu irmão brincar, vai brincar logo com o seu noivo, aí é meio sacanagem isso. Eu entendo, eu já tive um namorado, cara, que ele era super brincalhão, sério. Ele não levava nada, isso aí lá na minha adolescência, tá? A gente ficou muito tempo juntos, nossa, fui apaixonada por ele, um cara que marcou minha vida mesmo. Mas ele não levava nada a sério, nada ele levava a sério. Então assim, nossa, eu tinha que passar um dobrado com ele, porque na época então, que eu era mais nova, eu não entendia muito bem essa questão, o que era brincadeira, o que não era, sabe? Ele gostava de... Peraí, gente. Assim, aquilo na época, gente, me incomodava de uma tal forma, me incomodava muito, sabe? Principalmente se a gente estava num churrasco ou num carnaval, que era a época que todo mundo bebia, aí ficava de brincadeira com os meus amigos. Gente, sério, a Márcia, minha amiga, até participou desse, porque a Márcia é minha amiga há muitos anos, Márcia lembra disso, de vez em quando a gente até fala sobre isso.
Então assim, me incomodava, sabe? Porque, pô, né, ficar aí de palhaçada com minhas amigas, né? Mas conclusão, a gente não era assim noivo, não era pra casar, não era nada, tanto que não casamos, né? Não deu certo. Mas eu acho o seguinte, eu não vou entrar na que você tem que perdoar, não tem que perdoar, até porque você já perdoou, né? Eu só acho o seguinte, igual eu já falei várias vezes aqui, se você perdoa, tem que ser de coração, cara. Porque senão isso aí vai ficar na sua cabeça, você não vai conseguir ter paz no seu relacionamento. Então é isso, né, amiga? Igual eu falo assim em vários vídeos, eu acho assim, se você perdoa, cara, igual você falou, eu perdoei meu irmão de coração. Pode ter sido uma brincadeira? Sei lá, pode ter sido, mas querendo ou não, você pegou os dois lá, né? No flagra lá, um em cima do outro, brincando, né? Então assim, e era o seu irmão. Aí você fala assim, eu perdoei meu irmão de coração. Ok, né? Lógico, esse irmão tá dentro da sua casa, da sua família. O cara, se você não perdoar de coração, se você não perdoar realmente, falar assim, deixei essa história pra trás, vou começar, sei lá, daqui pra frente, cara, isso aí vai te perseguir, entendeu? Então por isso que eu falo, eu não tô aqui pra dizer se você tem que perdoar ou não. Eu tô aqui pra dizer que se você for realmente perdoar, você tem que ser de coração, cara. Tem que ser uma coisa que, sei lá, você vai lembrar e realmente falar, nossa, realmente, nossa, aquele dia todo mundo bebeu, tava todo mundo louco e, né, aconteceu o que não deveria ter acontecido, foi ali no momento da farra e tal. Sabe? Agora, se você ficar na sua cabeça, nossa, ele já fez isso com meu irmão, nossa, aconteceu isso, e você não vai ter paz, você não... Então, né, vai ser complicado. Então você tem que pensar direitinho, ver o que seu coração fala pra você, aliás, você já tomou a decisão, né, você já vai casar, você falou que a data vai ficar no mesmo dia que vocês tinham marcado, vocês voltaram, mas é igual eu tô te falando, tente fazer isso então de coração mesmo, para que nada atrapalhe aí depois essa vida dois aí de vocês, né? Que você não fique amargurada, não fique com mágoas, não sei lá, de repente toda vez que tiver uma festa você ficar com medo, sabe? Ai meu Deus, será que agora ele vai fazer alguma coisa com alguém? Vai acontecer alguma coisa? Então é por aí, tá bom? Deixa aí os comentários para vocês, gente, de vocês aí para ela, que ela vai querer ler, óbvio. Aliás, ela já está esperando aqui para ler. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.